Hoje é sexta-feira, é um dia que a gente pensa em descansar, né? Em começar a descansar. A gente que tem fibromialgia, a gente tem dias tensos. Tem dia que a gente não sente nada, ou quase nada. Mas na maioria deles, a realidade é essa, que na maioria deles os dias são difíceis. É medicação, é médico que a gente tem que ir, são exames que a gente tem que manter em dia, tomar a medicação nos horários certos, a alimentação tem que ser uma alimentação é, certinho, cuidada e, e a mente. Então hoje eu pensei muito durante a noite de ontem e, e eu resolvi fazer um vídeo para que vocês me conheçam melhor. Eu sou moderadora desse grupo e passo por situações de fibromialgia, de crises, de muita dor, de incompreensão, assim como vocês. É, o que a gente pode fazer, além de estar sempre presente no grupo, é interagir uma com a outra e também manter um contato, uma interação com o psiquiatra, com o psicólogo, com o nosso médico de confiança. É muito importante. Tem medicações que para mim não fizeram bem nenhum, que me jogaram na cama. Então a gente não cita nome de remédio nenhuma aqui, a gente evita muito isso por conta dessa situação. Tem medicamento que para uma amiga minha, meu Deus, ela está bem, ela consegue fazer coisas que eu não consigo, tomando uma certa medicação. E eu já experimentei várias vezes a mesma medicação e a medicação ela praticamente me jogou na cama, me deixou com o psicológico todo abalado e eu tive vontade até de desistir do tratamento com medicação, com aquele tipo de medicação. Mas a gente tem que ter bom senso, tem que ter cuidado, tem que buscar informação. E quando eu vi que aquele remédio não estava me fazendo bem, eu parei, eu não insisti. Tem médico que diz assim, insista nesse medicamento, mas às vezes o nosso não vai servir para o nosso organismo. A gente volta no médico, conversa com ele, porque o médico ele tem um leque de opções, ele conhece muito mais que a gente. Mas a gente que está sentindo dor, a gente que está com o emocional abalado e tudo, o nosso redor influencia muito. A nossa casa, nossos filhos, família, conhecidos, trabalho, tudo influencia. Tudo pode fazer com que a gente dê um surto de fibromialgia e que a gente vá para a cama. Mas tem remédios que nos ajudam, que nos dão uma disposição maior para poder enfrentar a nossa dificuldade, o nosso dia a dia. Viver um dia de cada vez é ultra importante. Eu sempre repito isso no grupo. Então, a gente não cita nome de medicação porque cada organismo reage de uma forma e corre o risco de alguém se automedicar e depois achar que, meu Deus, não tem jeito, não tem jeito. Mas tem jeito, tem jeito. Então a gente vai seguindo aquilo que o nosso organismo aceita. As coisas naturais são boas, mas também tem algumas que não vai dar certo com a gente. Depende muito do organismo, depende muito do que a pessoa está vivendo. Por exemplo, quando a gente perde um ente querido, mexe muito com o psicológico, com o emocional, com tudo. E potencializa as dores da fibromialgia. Vem a depressão, vem tudo, o luto. E a gente tem que viver o luto, muitas vezes. E uma coisa que os psicólogos dizem, o luto não é somente quando alguém morre fisicamente.
Mas quando a gente perde um amor, quando a gente é desiludido de alguma coisa, perde emprego, fica sem dinheiro, a gente vive uma sensação de luto. Então é importante também ter esse cuidado, a gente se aceitar e encarar, enfrentar. Mas sozinho, uma andorinha só não faz verão. Então a gente tem que buscar ajuda mesmo, no grupo, com os médicos, com os profissionais, com pessoas habilitadas. Aqui no grupo tem pessoas habilitadas e elas sempre se oferecem, mas algumas coisas têm que ser em particular. Então eu estou tendo um particular com o grupo inteiro agora. Vamos nos unir, vamos ter mais zelo uma com a outra, mais carinho. Isso não falta. Durante uma semana que eu estive na moderação, e eu vou continuar, é, eu vi o quanto o meu dia a dia foi modificado, porque quando a minha mente ela está voltada, ela tem um foco, o meu organismo ele começa a funcionar, ele já começa a saber assim, poxa, eu tenho uma coisa para fazer, isso vai ser legal para mim. A gente descobre que a gente pode, a gente se esforça e pode. A gente se informa, a gente se condói com a dor do outro, ajuda o outro, ora. Isso é importante também. Orar, conversar, se abrir sem medo. E uma coisa que às vezes a gente esquece é de prestar atenção no nosso bem-estar, naquilo que pode nos trazer prazer. Ouvir música, dançar, sair, passear, conversar, bater um papo. Eu já observei que bebida alcoólica não vai. Algumas pessoas usam, não tem problema, mas para outras, poxa vida, acaba naquele momento. É aquela coisa, no momento ali o álcool sobe, a pessoa fica meio alegrezinha e tal, mas depois vem todo, parece que vem um trem assim que pesa na gente e fica, aí a gente tem que começar do zero. Porque o álcool não é legal, ele corta efeito da medicação. E a gente está fazendo um tratamento, o remédio está fazendo um efeito legal, bacana. E o álcool ele corta, ele potencializa algumas coisas e corta outras. Então é importante a gente ponderar nisso aí. O uso de drogas, tem pessoas que usam maconha, cocaína e tal, naquela coisa, né? Sai, festa, rock, balada e tal. Gente, fibromialgico não combina com isso. A gente já toma muita química. A gente tem que ter um cuidado com isso. Maconha não é química, é uma coisa natural, mas mexe com a mente. Isso é. E com a mente, com tudo, a pessoa fica fora da realidade. Então, quem teve experiência com isso pode até, né, dar o seu depoimento aqui, que é muito legal isso, a gente receber depoimento, a gente vê que todos nós somos de verdade, nós temos isso e a gente precisa se ajudar. Agora, uma coisa incrível, na simplicidade, como que é incrível que nas coisas simples a gente consiga encontrar uma satisfação plena. A plenitude da alegria não está em coisas que passam, sabe? Em coisas. A plenitude a gente encontra no dia a dia, num carinho, no afago, no amor. Se a gente tem um cachorro, sair para passear, se a gente tem filho, procurar ter uma visão. A criança dá trabalho. Eu sou avó. Eu tenho um neto que ele não para um segundo. Eles moram na fazenda. Quando vem, quando eu sei que eles estão vindo, eu já me preparo. Mas eu tenho minha limitação. Eu tomo medicação e eu sei que vai ter uma certa hora da noite que eu vou sentir sono. E eu preciso dormir bem para que eu acorde no outro dia e possa usufruir daquele momento com meu neto. Então, e como é bom, e como faz uma diferença aquele amor. A criança ajuda também a gente participar dessas coisas, visitar outras pessoas, falar de coisas positivas, conversar, contar histórias.
observar que ao nosso redor tem pessoas que estão numa situação muito mais complicada do que a gente. Nós ainda temos médicos para recorrer, não é uma doença terminal, não é nada assim, é algo que dói, que mexe com toda a estrutura emocional, psicológica, física, mas que a gente vai se ajustando, buscando, lembrando, sem, sem se ficar parado, não vai adiantar, mas quando a gente busca ajuda, sabe, em religião, psicólogo, amigos, tem que buscar ajuda, aí a gente consegue. Não se isole, não se sinta inferior, muito pelo contrário. Quem é inferior é a fibromialgia, mas nós não. Nós somos pessoas, somos importantes, somos especiais, sim. Será por que nós temos isso? São vários fatores. Nos nossos arquivos tem textos incríveis, tem informações incríveis, impressionantes, como que, aí eu fico para, falo, poxa, como que eu faço parte do grupo há tanto tempo e não tinha prestado atenção nos arquivos. Cada arquivo que mexe com a gente fala, poxa vida, se eu soubesse disso antes, eu acho que não teria passado pelo aquele aperto. Então é importante a interação, a pergunta, saber responder, ponderar em certas coisas. A questão do cigarro, tem gente que fuma e a gente descobriu, eu particularmente, que muitas vezes o tabaco ele potencializa as dores. E quem tem depressão, muitas vezes, não bebe, mas fuma o seu cigarrinho. E aí a gente tem que pensar, será que vale a pena? Né? Os exames, manter os exames em dia. A gente pode estar numa fase, entrando no climatério, né? Menopausa, aí tem que repor. Então tudo isso é muito importante. A gente manter o cuidado, o zelo mesmo pelo nosso corpo, pela nossa mente, pelas pessoas, e também demonstrar às pessoas que nós estamos sentindo dor, sim, a gente precisa de ajuda, mas também a gente pode acolher. A gente pode acolher. E nesse acolhimento, é incrível isso, a questão da humildade, da simplicidade, que nesse acolhimento a gente percebe que as nossas dores elas vão sendo, sabe, diminuídas. É muito incrível isso. Mas não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, não é uma coisa mágica. Não é. É um exercício diário. Viver um dia de cada vez. Gente, vamos viver um dia de cada vez, sabe? Porque durante um dia tem milhares de opções de coisas. A gente é que tem que tomar a decisão de não ficar prostrado e levantar. Vai ter dias que o corpo vai pedir, a mente vai pedir, como eu já tenho dito e respondido em algumas pessoas que falam, ai, eu tô assim, tô trabalhando muito e tal, tal, tal. Mas vai ter dia que nós vamos precisar sim, que a gente precisa assim parar, se dar um tempo, respeitar a nossa limitação, respeitar, né? E parar, dormir, talvez o dia todo, talvez tem gente que dorme 15 minutos, consegue, isso eu não consigo, consegue dormir 15 minutos e tem restaurado, renovado toda a força. Mas eu percebi que não é o caso do fibromialgico, mas a gente tem que se dar o tempo. Isso não é um luxo, é cuidado, é zelo. De se dar, sabe, o cuidado, o valor e de se dar um tempo para poder parar, para refletir, para pensar. Tem pessoas que praticam yoga, pilates, fazem reflexão. Isso é muito importante. Quem tem esse lado mais que prega mais para esse lado, faça. É legal, é muito importante. Eu admiro, é admirável, porque buscando o equilíbrio, a gente consegue passar por várias situações de uma forma mais serena. Fácil dizer, né? Fácil dizer, mas a prática
É um exercício, tudo é um exercício. A gente precisa, eu preciso, nós precisamos exercitar o amor próprio, né? A gente se lamenta, né? Porque a gente às vezes não tem conseguido chegar nesse grau, mas a gente vai chegar num ponto que essas coisas vão passar. Sim, eu creio nisso, essas coisas vão passar. Os estudos têm sido, têm evoluído, as pessoas têm se preocupado, pessoas têm se levantado para lutar, políticos, médicos, psicólogos, para se aprofundarem nessa causa que é nobre, é justa, mas muita gente precisa da, do conhecimento, de informação. Nós precisamos nos manter informados do que realmente vale e do que não vale a pena em nossa vida como fibromialgico e dar mais atenção àquilo que nos faz bem, retirar aquilo que está atrapalhando o nosso bem viver e buscar coisas que nos façam ter mais vontade de viver. Eu tive muita vontade de compartilhar esse meu pensamento com vocês no dia de hoje e estou aqui para aberta para que vocês possam perguntar, falar, criticar. Essa é a vida. Mas o intuito maior é que vocês me conheçam e entendam que você, nós não estamos sozinhos. Esse grupo é muito importante, muito importante. Eu posso dizer uma coisa, um testemunho de vários. Esse grupo foi muito importante para que eu estivesse de pé, porque aqui eu tive assim calor, eu tive amparo, eu tive informação, eu tenho. E todos os dias eu aprendo mais. Todos os dias eu vejo assim que eu não estou sozinha. Olha, um beijo grande para vocês. Que o final de semana seja um final de semana de muita paz e amor. Procurem se divertir, fazer algo que o seu corpo suporte, que você se sinta amado, querido. Não só pela gente aqui do grupo, pelo pessoal do grupo, mas você, por si mesmo, se ame, se cuide, porque isso é muito importante. Depois que eu comecei a olhar para mim de uma forma melhor, com mais amor, eu vi que as coisas foram mudando. Claro que tem os dias que a gente não suporta muita coisa, mas tem dias incríveis e que parece que a gente não tem nada. E esse dia a gente deve valorizar mais a vida. Um beijo grande para vocês, fiquem na paz e vamos seguindo, né? Vamos seguindo um dia de cada vez. Beijos.